Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Milanese e vou apresentar aqui a primeira videoaula da nossa disciplina de Mecânica dos Fluidos. Então nós iniciamos o estudo da mecânica dos fluidos através inicialmente da definição de fluido. O que é um fluido? Nós sabemos, somos acostumados lá da física, do estudo da física. Estudamos a mecânica dos corpos rígidos. São aqueles blocos rígidos com uma massa m, submetido a uma força F, primeira lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, etc, etc. Aqui nós vamos estudar não corpos rígidos, mas fluidos. Então, o fluido é uma coisa que não é rígida, basicamente. A definição formal de fluido é essa daqui, ó. Então, é uma substância que deforma-se continuamente sob a ação de esforços tangenciais. Se vocês lembram o que é um esforço tangencial, aquele de esfregar uma mão contra a outra, Ou cisalhante, também chamado cisalhante, que é o que ocorre na lubrificação. O que é a lubrificação? É uma camadinha de óleo entre duas paredes sólidas, certo? De forma que esse óleo, esse lubrificante, vai ajudar uma superfície a deslizar sobre a outra sem arranhar. Então aqui são as forças cisalhantes, Observem que elas são paralelas uma à outra, só que uma numa direção, as duas na mesma direção, aliás, só que em sentidos diferentes, Então, da lei de Newton da ação e reação, a mesma força que tem em cima tem que ter embaixo. Então, quando eu esfrego as minhas mãos, a força que eu faço numa mão é igual à da outra, só que no sentido contrário. Então imagina que agora existe uma camadinha de óleo aqui, muito fininha, menos de 1 milímetro. Então, menor que o grafite da lapiseira de vocês, digamos assim. Camadinha muito fina que impede com que essas superfícies toquem uma na outra, tá certo? Então se eu ampliar aqui, se eu pegar um cubinho da dimensão desse espaçamento preenchido pelo óleo e ampliar, vamos ampliar. Então nós temos uma força para cá, tá certo? Que vai me provocar, se eu pudesse observar, esse quadradinho imaginário aqui, esse cubinho imaginário, que tem também nessa dimensão, eu ia observar que ele ia se deformando à medida que o tempo passa. Então depois de 1 segundo, aquele cubinho já teria esse formato aqui, tá certo? Se eu deixar passar mais 1 segundo, vai se deformar mais ainda. Então, observem que da definição é uma substância que se deforma continuamente, certo? Continuamente. À medida que o tempo passa, essa deformação vai ficando cada vez maior. Diferente, por exemplo, se isso aqui fosse um sólido, se isso aqui fosse um metal qualquer, tá certo? O que iria acontecer se eu pegasse esse cubinho desse material que está aqui no meio e aplicasse essa força da mesma maneira, Então a força para cá, mesmo experimento, eu ia observar que ele ia assumir uma deformação e ia parar. Ou seja, quando eu aplico a força, eu deformo o meu elemento, mas ele não se deforma continuamente. Isso aqui seria no tempo igual a 0, e isso aqui no outro tempo t qualquer, certo? Voltando lá no fluido, à medida que o tempo passa, essa deformação vai se tornando cada vez maior, tá certo? Então, observe que a definição de rígido ou não rígido não vale aqui. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma borracha também. A borracha não é rígida, A borracha não é rígida, ela se deforma, só que ela não se deforma continuamente. Ela vai se comportar como um sólido. Ela vai deformar até um certo ponto, depois ela vai parar. Tá certo? Então essa é a definição de fluido, substância. As propriedades básicas dos fluidos e dos escoamentos. Escoamentos são movimentação dos fluidos, Vamos primeiro a densidade, símbolo ρ, a unidade é quilograma
por metro cúbico é a quantidade de massa contida num certo volume. Se eu pegar um reservatório contendo água, moléculas de H2O, o que é uma molécula? É um átomo de oxigênio grande e 2 átomozinhos de hidrogênio pequenininhos. Então, cada molécula de água é isso aqui, ó. Então, imaginem que esse reservatório, esse volume, ele é basicamente composto de espaço vazio. Vazio, vazio. Vazio significa ausência total de matéria. E de vez em quando vai aparecer aqui uma molécula. Então, uma massa molecular, né? Quilograma por mol. Isso está concentrado em alguns pontos, enquanto que o resto do volume é ocupado por vazio. Na hipótese do contínuo, na teoria do contínuo, a gente vai ignorar esse espaço vazio e esses pontos discretos com massa e vai considerar que essa substância H2O é alguma coisa que se distribui uniformemente em todos os pontos desse volume, tá certo? Os valores típicos de densidade, fluidos comuns, né, do nosso dia a dia. O fluido mais importante para nós é a água, obviamente. Tem até um valor aproximadamente raso de 1000 kg por metro cúbico da densidade. Não é à toa que as unidades de quilograma e metro, massa e comprimento, que são grandezas completamente diferentes, né, foram escolhidas no sistema internacional de forma que isso aqui desse 1000, basicamente é isso. A água é o fluido mais importante, né? Não muda muito com a pressão, muda com a temperatura. Quanto mais quente, menor a densidade. Mas não muda com a pressão. Se eu comprimir a água, ela não vai mudar a densidade dela. Já o ar não. O ar, ele é compressível. Já ouviram falar em ar comprimido, né? Então essa densidade aqui, observe que é quase 1000 vezes menor que da água. Também varia com a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menor a densidade. E também varia com a pressão. Então esse valor aqui a gente vai usar bastante. Subentende-se nível do mar. E se não for nível do mar? Eu sempre posso calcular a densidade pela equação dos gases ideais. P igual a ρRT. Ou seja, a densidade é a pressão medida em Pascal dividido por R, a constante do gás, e T medida em Kelvin, né? E o R é 287 Joule por quilograma Kelvin, certo? Eu sempre consigo calcular a densidade do ar, porque o ar é um gás. Isso aqui é dos gases ideais, equação dos gases ideais. Então, para o ar eu posso usar essa equação. Os óleos, muito parecido com o da água, só que um pouco menor. E a substância com a maior densidade que existe é o mercúrio, que é um líquido. O mercúrio é um metal líquido, só que ele é o mais pesado dos metais e, na verdade, é o mais denso, é a substância mais densa que nós temos aí, tá bom? Então, primeira propriedade, densidade. Segunda propriedade, a velocidade. Velocidade do escoamento, né? Medida em metros por segundo, e observem que tem vetor aqui em cima. Ou seja, ele sempre pode ser escrito na forma U, V, W, são as coordenadas do vetor nos eixos X, Y, Z, I, J e K são os vetores unitários nas direções X, Y, Z, tá certo? E a velocidade é dita um campo vetorial. O que é um campo vetorial? Que esse vetor aqui, esse vetor V, ele muda com X, com Y, com Z e com T. Ou seja, a velocidade do ar no quarto de vocês varia em cada ponto no espaço e no tempo, certo? Através disso, né, a gente pode dizer que a componente U, ou seja, a componente X do vetor, varia com X, Y, Z e T. A componente V também varia com X, Y, Z e T, assim como a direção W.
Então as coordenadas, cada coordenada do vetor, são 3 coordenadas, cada coordenada é uma função do espaço. Então a gente chama isso de campo vetorial. Estuda isso lá em cálculo 2, por aí. Tem alguns exemplos, ó. O exemplo mais comum, escoamento interno no tubo circular, né? Imagina um tubo de água na casa de vocês. O eixo X aqui é o centro desse tubo, tá certo? E se eu for medir a velocidade ponto a ponto dentro desse tubo, imagina que a massa esteja entrando por aqui, tá certo? Esse é o sentido do escoamento. Se eu for medir perto da parede do tubo, a velocidade é 0. Se eu for me distanciando da parede, o meu sensor vai se distanciando da parede e a velocidade vai aumentando, aumentando até chegar no máximo. E depois começa a cair de novo. Então tem esse perfil, a gente vai deduzir, esse perfil é parabólico, tá bom? Então, vamos analisar esses 3 componentes do vetor V aqui, né? Então esse aqui é o vetor V. Como é que eu escrevo ele? Posso escrever ele como sendo U vezes I mais V vezes J mais W vezes K. Quem que é o V nesse caso? O U e quem que é o W? Quais são as coordenadas? Então, V é a componente a velocidade na direção vertical, que aqui eu chamei de R. Ou pode chamar de X, pode chamar de qualquer coisa, né? V é 0. Por quê? Porque a velocidade está totalmente na direção X, que é a direção do tubo. Então, se o tubo está na direção X, o escoamento também vai ser na direção X. Não vai ser na direção Y e nem na direção Z, que é saindo do desenho. Então, não é nem na direção Y e nem na direção Z. O escoamento se dá totalmente na direção X, ou seja, apenas o vetor U, a componente U, é diferente de 0. E observem que o que é U? É o comprimento do vetor na direção X. O comprimento do vetor na direção X aqui é grande, aqui é pequeno. Então a gente diz que o comprimento do vetor na direção X varia com R. Varia com R. Se o R é 0, esse comprimento é grande. Se o R vai aumentando, esse comprimento vai diminuindo, até que quando esse vetor chega aqui, ou seja, no raio interno, esse ponto aqui, a velocidade é 0. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que é um escoamento unidimensional, ou seja, ocorre apenas na direção X. Um outro exemplo, ó, escoamento ao redor do aerofólio. Então, aerofólio é como se fosse uma gota d'água, só que com comprimento infinito nessa direção. É a asa do avião, né? A asa do avião, tá certo? Então, imagine que isso aqui é a seção transversal da asa e a asa vai nessa direção perpendicular ao desenho. Então, se eu olhar o escoamento aqui, antes de chegar na asa, todas as flechinhas têm o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, tudo igualzinho, né? O escoamento está uniforme aqui. À medida que a massa vai entrando em contato, as moléculas vão entrando em contato com o aerofólio, o vetor velocidade vai modificando. Então, observem que para esse vetor aqui, ó, ele pode ser decomposto numa direção U e numa direção V. No começo, nesse primeiro vetor, essa componente V é 0, porque ele é horizontal. Nesse caso, o vetor é totalmente na direção U. Já esse aqui, ele tem um pouco na direção U e um pouco na direção V. Mesma coisa aqui. Então, observem que a componente U do vetor muda. Aqui ele é máximo, aqui como o vetor inclinou, ele encurtou um pouquinho, né? Depois ele começa a aumentar de novo até se tornar do mesmo tamanho que era anteriormente. Então a gente diz que o U depende de X. Ou seja, à medida que eu me desloco na direção X, nessa direção, a componente
horizontal muda, tá certo? A componente V também varia com x, ou seja, à medida que eu me desloco na direção x, a componente V varia. Aqui ela é 0, aqui ela começa a crescer, depois começa a diminuir até zerar de novo. Então, tanto U quanto V variam com x. E o W? Nessa direção, W seria o vetor nessa direção, né? Saindo da folha, certo? Observe que não existe escoamento nessa direção. O escoamento se dá ao redor do aerofólio e volta a se juntar lá atrás. Mas se eu pegar várias fatias em diversas alturas dessa asa, eu vou observar sempre o mesmo padrão. Ou seja, não existe escoamento perpendicular ao desenho, tá bom? Então, W igual a 0. Bom, U e V também variam com Y, olha só. Se eu comparar esse vetor com esse, eles são diferentes. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Então, nessa primeira linha, as coisas não mudaram com Y. Só que na segunda linha, as coisas já mudaram com Y. Ó. Tanto o componente U quanto o componente V mudaram quando eu fui de um vetor para o outro na direção vertical. Então, depende de Y também. Tudo bem? As tensões no escoamento. O que são as tensões? Bom, o que provoca sempre o escoamento de um fluido? A gente vai estudar com mais calma, né? Assim como tudo que provoca movimento são as forças, né? Força que provoca movimento. Então, no caso de escoamento, a gente não trabalha diretamente com força, vai trabalhar com tensões. Qual que é a diferença entre os dois? Que a tensão é a força por unidade de área. Em vez de trabalhar com Newton, a gente trabalha com Newton por metro quadrado. A gente já vai entender por quê, tá? Então, 1 Newton por metro quadrado é a definição, 3 riscos, significa definição, significa que eu resolvi falar aqui isso daqui, vou chamar de João, Maria, qualquer coisa. Foi chamado isso de Pascal, em homenagem ao Blaise Pascal, tá bom? Símbolo P maiúsculo, A minúsculo, símbolo de Pascal. E a gente vai para o exemplo mais comum, envolvendo o fluido, que a gente já estudou isso lá na termodinâmica, lá em física, que é a pressão hidrostática ou simplesmente pressão, tá? A gente fala hidrostática, não tem problema, mas a pressão, de uma maneira geral, é um tipo de tensão. Então, existem dois tipos de tensões, por isso que está no plural aqui, ó. Existem dois tipos de tensões. O primeiro é a pressão, ou pressão hidrostática. É aquela estática, significa que o fluido está parado. Então imagina que temos um conjunto pistão-cilindro com um certo fluido aqui. A área desse pistão é conhecida. Essa massa vai provocar uma força que é igual ao peso daquela massa, mais o peso da estrutura, né? Se eu dividir a força que foi aplicada sobre esse fluido, dividido pela área desse pistão, eu tenho a chamada pressão, símbolo P. Tudo bem? Pressão que esse fluido está suportando, ou pressão estática, basta dividir um pelo outro. Eu posso pegar um cubinho elementar, a gente vai trabalhar muito com esses cubinhos elementares, tá, pessoal? A gente já viu ele anteriormente na definição de fluido. Agora eu vou pegar um outro cubinho aqui e vou ampliar, ó. Se eu pegar esse cubinho, eu vou perceber que em cada face vai estar atuando uma força que a gente vai chamar de dF, um diferencial de F, né? Uma pequena fração de F. E a área desse cubinho é dA. Então, se eu dividir dF por dA, vai dar exatamente igual a força total sobre a área total. Certo? Então, por isso que a gente trabalha com tensões e não com força. Obviamente que a força sobre esse fluido, sobre esse elementozinho de área é bem menor do que a força total. Só que a razão dFdA é igual à razão FA. Ou seja, independente do tamanho que a gente pegue esse cubinho, a pressão vai ser sempre a mesma. Essa é a ideia. Que é igual à força total pela área total.
Então esse tipo de tensão é uma tensão normal. Pressão, mesma coisa que tensão normal. Por quê? Normal porque a força está normal à superfície. Está tentando comprimir. Qual que é o efeito disso? Vai comprimir o fluido, ele vai diminuir o seu volume. Tá bom? Então força normal ou tensão normal no sentido de esmagar, de comprimir. Outras unidades de pressão ou de tensão, né? A gente vê isso mais em pressão mesmo, na hora que vai medir a pressão, seja lá no pneu do carro, coisa assim. Aquilo é uma tensão, tá certo? Que é justamente a força sobre a área. A gente está acostumado com a libra. Falar em libra, né? O nome correto é libra força por polegada quadrada. Pounds, em inglês. Per square inch. Libra por polegada quadrada. Em português, libra força por polegada quadrada. Tá? Isso aqui é a libra força polegada quadrada. Um PSI ou uma libra, se fosse falar aqui no Brasil, o pessoal fala uma libra, né? Correto é falar uma libra força por polegada quadrada, é igual a aproximadamente 6.895 Pascal. Certo? Lembrando que no sistema internacional a gente trabalha com Pascal. Corriqueiramente nas indústrias vocês vão ver uma série de outras unidades comuns também. Uma delas é o bar, B maiúsculo, A minúsculo, R minúsculo, que é igual a 100 mil Pascal ou 100 kilopascal. A gente vai ver que o Pascal, esse Pascal aqui, é uma unidade muito pequena. Tudo vai ser 1000 Pascal, 10 mil Pascals, megapascal, ou seja, milhão de Pascal, né? Porque é uma unidade muito pequena. Então, o pessoal trabalha com um bar, que é 100 mil Pascal. Um bar significa 100 mil Pascal. Outra unidade, o pessoal fala em atmosferas ou ATM. Uma atmosfera é igual a 101.325 Pascal. Por que esse número quebrado? Por que o ATM é 101.325 Pascal? Porque essa é a pressão média do ar a nível do mar. Se pegar o globo inteiro e fizer uma média da pressão a nível do mar, ao longo do tempo, definiu-se que é 101.325 Pascal, ou 101,3 kPa. Uma outra unidade que vai ser usada, que o pessoal usa, a gente não vai usar aqui, desculpe, a gente não vai usar nem bar, nem ATM, nem quilograma força por centímetro quadrado, nós vamos usar o Pascal. Mas vocês vão encontrar, tá? Então o pessoal fala muito em quilos, 200 quilos de pressão. Uma quilograma é massa, né? Pressão é força sobre área. O pessoal fala, tá? Ele quer dizer, na verdade, quilograma força por centímetro quadrado. Que isso dá quilograma força 9,81, né? Newtons, transforma o centímetro, isso vai dar aproximadamente 98 mil Pascal, ou 98 quilopascal. Então as três unidades são muito semelhantes, ó. O bar, o ATM e o quilograma força por centímetro quadrado é tudo muito próximo de 100 mil. 100 mil quilopascal. Muito próximo disso, ok? E o segundo tipo de tensão que pode ocorrer é a chamada tensão cisalhante. Então nós vimos a tensão normal, também conhecida como pressão, que é aquela que quer esmagar o fluido. E nós temos uma outra tensão, que é a tensão cisalhante, que é aquela de esfregar uma mão contra a outra, né? Que foi aí que nós começamos o vídeo de hoje, que era justamente explicar o que é um fluido. Então vou voltar para aquele exemplo lá, onde tem o óleo aqui dentro. Duas placas, uma está parada, então a minha mão de baixo está parada e a mão de cima está sendo esfregada com uma certa velocidade. Para isso eu tenho que fazer uma certa força. A mesma força que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então eu faço a mesma força em cima e embaixo e deixo a mão de baixo parada. Tá certo? Então de novo, ó, se nós pegarmos o cubinho elementar e ampliarmos, nós vamos ver isso daqui, ó. Então existe uma deformação, essa é a definição de fluido, né? Ele se deforma continuamente.
Então nós vamos ter algo assim, certo? De novo, a tensão cisalhante é a força aplicada, o F, dividido pela área. A área é a área dessa placa aqui, né? Que seria essa área aqui, ó. A área da palma da mão, né? Se fosse duas mãos esfregando uma contra a outra, essa é a área que nós estamos trabalhando. De novo, se eu pegar um cubinho elementar muito pequeno, essa força a gente pode chamar de DF, e esse aqui vai ser o nosso DA, tá certo? Então, força pequenininha, área pequenininha, força grande, área grande, essa proporcionalidade é sempre constante. A gente chama isso de tensão cisalhante. Aí nosso amigo Newton, mesmo Newton da lei de Newton do movimento, mesmo cara, Isaac Newton, né? Ele disse que é possível calcular essa tensão cisalhante. Bom, tensão cisalhante, se vocês observarem aqui, ó, aparece, o livro usa essa nomenclatura YX. O que ele quer dizer com isso? Que a força está na direção X. Então, essa é a direção. E essa área é perpendicular ao eixo Y. Então, por isso que é YX. Observe que eu podia ter colocado essa DF aqui, né? Aí a gente tem que inverter, porque o F estava na direção Y e o X era perpendicular a essa face. Ou eu podia ter uma outra aqui também. Depois a gente vai ver que existem nesse cubo, são 6 faces, né? Como se repetem 2 a 2, são 3 forças diferentes que podem ocorrer em 3 faces desse cubo aqui. Por isso que vai mudar essa nomenclatura. Mas por enquanto não vamos nos preocupar com isso, tá? Não vamos nos preocupar. Vamos só admitir hoje que isso aqui chama-se qualquer letra. Essa letra é tal YX. O Newton falou que para fluidos newtonianos, esse tal YX, essa tensão, dá para calcular com base na velocidade. Observem que o que é U? É a componente X da velocidade. Então, se eu souber a componente X da velocidade, eu derivo ela com relação a Y e multiplico pela chamada viscosidade do fluido. Também chamada de viscosidade absoluta, ou simplesmente viscosidade. Eu gosto de falar apenas viscosidade, tá? A unidade dessa viscosidade é Pascal vezes segundo e é uma propriedade que ela mede a resistência com que esse fluido se deforma. Então, um fluido viscoso, por exemplo, o óleo é um fluido muito viscoso, ele oferece uma grande resistência a essa deformação, ou seja, vai oferecer uma grande força de resistência, certo? Por exemplo, os líquidos em geral têm uma viscosidade maior do que os gases, do que o ar, por exemplo, o vapor da água, certo? Então, isso é medido em laboratório e a unidade, para compatibilizar as unidades da tensão, que é Pascal, e da velocidade U, que é metros por segundo, e o Y, que é metro, a unidade resultante é Pascal vezes segundo. Então, observem que não é uma coisa que dá para imaginar, né? Uma grandeza Pascal vezes segundo, é simplesmente o que restou das unidades dessa equação que foi proposta pelo Newton. Então, ele propôs essa equação e diz que isso serve para descrever a relação entre a força, lembrando que tensão é a força por área, né? E a velocidade. Está relacionando basicamente força com velocidade, tá? O que é esse du dy? Bom, du dy, eu vou ter que voltar aqui, ó. Componente U é justamente componente horizontal. Então imagine que isso aqui está se deslocando com uma certa velocidade nessa direção, que é justamente igual a componente horizontal. Nesse caso, a velocidade total e o componente horizontal são as mesmas, né? É a mesma coisa, porque a velocidade é totalmente na horizontal, não tem nada na direção Y e não tem nada na direção Z.
tudo ocorre na direção x. Então, nesse caso, o v, o vetor total, é igual a componente dele na direção x. Observe que aqui embaixo, essa placa de baixo está parada. Então, a velocidade aqui é zero. E aqui em cima, o igual a v. Então, eu vou observar que vai existir uma variação da velocidade de forma linear aqui, ó. Ou seja, a velocidade é máxima lá em cima. Por quê? Porque essa partícula de fluido que está na superfície superior é arrastado junto com ela. E a partícula de fluido que está em contato com a superfície inferior fica grudada nela, só que ela está parada. E nos pontos intermediários, então, ocorre essa distribuição linear. Observem que a componente U varia com Y. Por quê? Aqui embaixo ela é zero e aqui em cima ela é grande. Em qualquer outro ponto intermediário ela soma um valor proporcional. Tá certo? Então, U é uma função de Y. Logo, existe o du dy, que é isso que nós queremos saber. Du dy. Como é que eu calculo esse du dy? Se essa distribuição é linear, é uma linha reta, a gente pode aproximar o du dy pelo delta U, delta Y. Quem que é o delta U? É o U final menos o U inicial. Quem que é o delta Y? Final menos inicial. Quem que é o U final aqui? Bom, se esse aqui é o inicial, né? O início é o ponto zero, é o início do sistema, é a origem do sistema, né? Então, esse aqui é o velocidade máxima final, que vale V. O U inicial é a velocidade aqui no início, que é zero. O Y final é o Y lá em cima. Vamos chamar isso aqui de espessura E de espessura, tá? Então, o Y final é justamente o valor de E, menos o Y inicial, que é zero. Ou seja, essa derivada é a velocidade máxima dividida pela espessura daquela camada de óleo. Certo? Então, a título de observação, existe uma outra viscosidade chamada viscosidade cinemática, que é a viscosidade absoluta dividido pela densidade. Observem que, combinando essa unidade com a unidade de densidade, no final vai dar metros quadrados por segundo. Tá? Então, é tudo a mesma coisa. Se eu conheço a densidade do fluido, eu posso trabalhar tanto com a viscosidade cinemática quanto com a viscosidade absoluta e calcular uma a partir da outra e vice-versa, e consigo calcular sempre a tensão, ou seja, qual é a força necessária para provocar um certo movimento com uma certa velocidade v. Tá certo? Aí nós encerramos com um exemplo, né, onde a gente atribuiu valores numéricos ao problema de duas placas, tá certo? Duas placas de metal com um óleo aqui no meio e da velocidade quer saber a força. Então, é um metro quadrado de área. A velocidade relativa, ou seja, a velocidade que uma se desloca com relação à outra, é de 1 metro por segundo. É a mesma coisa que eu assumir que uma tem velocidade zero e a outra tem uma velocidade v de 1 metro por segundo. Tá certo? Tem uma camadinha de óleo, aqui está a viscosidade do óleo, 0,1 pascal vezes segundo. E aqui está a espessura da camadinha de óleo, 0,1 milímetro. Então, sempre muito fininho. Calcular a força necessária. Força necessária para quê? Para provocar esse movimento com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, nós vamos simplesmente usar a equação para os fluidos newtonianos.
A viscosidade é 0,1. O du/dy, a derivada de u com relação a y, a gente já calculou aqui, é v sobre e. Velocidade é a velocidade relativa, que é 1 metro por segundo, e a espessura da camada de óleo, 0,1 vezes 10 milímetros, é 10 a menos 3, não esqueçam. Então isso aqui vai dar 10 a 3 pascal. Então essa é a tensão cisalhante desse fluido. E a força, eu posso calcular a força através da definição de tensão, que vai ser a tensão YX vezes a área. Então é 10 na 3 vezes a área, que é 1 metro quadrado, vai dar 10 na 3 newtons. Então essa é newtons, né? Essa é a força que eu vou ter que fazer para movimentar esse fluido com 1 metro por segundo.